Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos aqui continuar a resolução de exercícios com a temática estrutura atômica e, para tanto, nós vamos utilizar os exercícios do capítulo 6, né? Bem entendido, nós estamos aqui resolvendo exercícios ao nível ali do ensino, né? Fundamental, tá certo? E, para tanto, nós estamos utilizando os exercícios do livro de ciências do 9º ano, né? Da coleção Telares Essencial da Hitorática, tá certo? No primeiro vídeo nós resolvemos os exercícios de 1 a 12 e agora nesse segundo e último nós vamos resolver os exercícios de 13 a 21, tá certo? Vamos lá então. Bom, o exercício 13 então nos diz o seguinte: observe o quadro a seguir e responda às questões no caderno, né? Ele pede para responder no caderno, porque, enfim, esse é um livro do Programa Nacional do Livro Didático, né? Enfim, é utilizado em escolas públicas, o livro é entregue ao aluno para ele utilizar e no final do ano ele devolve e no ano seguinte o livro vai ser utilizado por um outro aluno. Então não se deseja que o livro esteja, né, riscado, anotado, rasurado de alguma forma, enfim. Por isso, então, se pede para responder no caderno. Mas se você estiver utilizando um livro que é seu, né, que você comprou, enfim, claro que você pode responder, né, no próprio livro, não há nenhum problema, tá certo? Mas enfim, vamos lá. No quadro, então, aqui do lado esquerdo nós temos átomos de 1 a 4, né? Na coluna seguinte nós temos aí o número de prótons de cada um desses átomos, depois numa outra coluna o número de nêutrons e na última coluna aí do lado direito o número de elétrons, né? Pergunta-se então na letra A, quais átomos são isótopos? Conforme nós sabemos, isótopos são átomos, né, que têm mesmo número atômico, então, no fim das contas, são átomos de um mesmo elemento químico, né? Mas, enfim, são átomos que têm mesmo número de prótons, né, que têm mesmo número atômico e diferentes números de massa, né? Então, quais átomos são isótopos? Bom, isótopos são aqueles que têm mesmo número atômico, ou seja, aqueles átomos que têm mesmo número de prótons no núcleo. Consultando a tabela, verificamos aí, né, com facilidade que os átomos 2 e 3 são aqueles que apresentam, né, o mesmo número de prótons, portanto, os isótopos são os átomos 2 e 3. Na letra B, pergunta-se quais são os átomos com propriedades químicas semelhantes. Conforme nós sabemos, os elementos que estão num mesmo grupo da tabela periódica têm propriedades químicas semelhantes. E eles possuem propriedades químicas semelhantes porque têm mesmo número de elétrons na última camada, a chamada camada de valência, né? Então, estamos considerando aí átomos neutros, né? Vão ter mesmo número de elétrons na última camada e, por conseguinte, propriedades químicas semelhantes àqueles átomos que tiverem o mesmo número de prótons, né? Conforme nós sabemos, num átomo neutro, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo. Então, os elementos que vão ter propriedades químicas semelhantes são aqueles que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Para ter o mesmo número de elétrons na camada de valência, nesse caso, necessariamente eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, né? Ou seja, novamente, né, aqui os átomos 2 e 3 serão a resposta correta, né? Porque eles têm o mesmo número de prótons no núcleo, conseguintemente, mesmo número de elétrons na camada de valência e, portanto, propriedades químicas semelhantes. Na letra C, identifique o íon. É um íon positivo ou negativo? Por quê? Né? Conforme nós sabemos, né, átomos que tenham mais prótons no núcleo do que elétrons, né, átomos que perderam elétrons, vão ser cátions, né, um íon positivo, um cátion. Por outro lado, átomos que tenham mais elétrons do que prótons, átomos que ganharam elétrons, né, tornar-se-ão íons negativos, chamados de ânions, né? Então, quando se pergunta, identifique o íon, bom, o íon vai ser aquela espécie, né, aquele átomo que tiver mais prótons do que elétrons, né? Então, o átomo 1 tem 33 prótons, 32 elétrons. O átomo 2, 34 prótons, 34 elétrons, então é neutro. O átomo 3, 34 prótons, 34 elétrons, então é neutro. E o átomo 4, 35 prótons e 35 elétrons, portanto, nêutron também, né? Então, o íon será o átomo 1, tem 33 prótons e 32 elétrons. Ora, tem 33 cargas positivas no núcleo e 32 cargas negativas na eletrosfera. Tem uma carga positiva a mais, né? Então, identifique o íon, né? É o átomo 1, com certeza, né?
É um íon positivo ou negativo? Positivo, porque tem mais prótons do que elétrons, né? Por quê? Bom, justamente pela razão que dissemos, né? Tem mais prótons do que elétrons. No caso, tem um próton a mais, né? Tem 33 prótons e 32 elétrons. No caso, será um íon de carga mais um, né? Será um cátion de carga mais um, ok? Na letra D, quais deles são os elementos diferentes que têm o mesmo número de massa e são chamados isóbaros? Conforme nós sabemos, isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa, e o número de massa, por sua vez, é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, né? Bom, então quais são os elementos diferentes que têm o mesmo número de massa, né? Bom, 2 e 3 não são diferentes, né? São o mesmo elemento, têm o mesmo número atômico, né? Então eu posso comparar 1 e 2, 1 e 3, né? 2 e 4, enfim. Mas o ponto-chave aí qual é, né? Você recordar-se que isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa e que o número de massa, por sua vez, é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Ou seja, em outras palavras, quando eu somar o número de prótons com o número de nêutrons, né, serão isóbaros aqueles elementos que tiverem a mesma soma, né? Então, comparando, né, elemento por elemento, excluindo a comparação entre o 2 e o 3, né, visto que ele tem aí mesmo número atômico, então não são elementos diferentes, né? Mas comparando aí, né, o 1 com o 2, o 1 com o 3, né, o 2 com, enfim, o 4, enfim, todas as combinações possíveis, né, nós terminamos constatando que os isóbaros são 3 e 4. Né? Quando você comparar elemento por elemento, você pode colocar isso, né? Anotar a parte, né? Simplesmente somar, né? Número de prótons e número de nêutrons para o átomo 1, para o átomo 2, para o átomo 3, para o átomo 4 e aí comparar, né? Fica bem mais fácil, né? Fazendo essa comparação, então, os átomos que são isóbaros são 3 e 4, né? O átomo 4 tem um próton a mais do que o átomo 3, mas em compensação tem um nêutron a menos do que o átomo 3, de forma tal que a soma do número de prótons com o número de nêutrons é igual, né, para os átomos 3 e 4 e apenas para eles. Então o mais prático é isso, né? Some o número de prótons e o número de nêutrons para o átomo 1, para o 2, para o 3 e para o 4, e aí é só comparar os resultados. Mas enfim, serão então os átomos 3 e 4. E a letra E, por último, né? Quais são os elementos chamados isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons, né? O autor aqui, né, inclusive, relembrou a você, né, que isótonos são os elementos que têm, os átomos, né, melhor dizendo, que têm o mesmo número de nêutrons, né? E aí fica fácil, né? Quando você vai na coluna, quais átomos aqui têm o mesmo número de nêutrons, né? O 2 e o 4, né? Ambos têm 44 nêutrons, né? Nesse caso, seria precisado se recordar aí, né, do que sejam isótonos, porque o próprio autor já relembrou isso aqui no enunciado desse item, tá certo? Mas enfim, passemos então para a questão seguinte, né? Prossigamos. Bom, o exercício 14, então, nos diz o seguinte: com seus conhecimentos sobre elementos químicos e com o que você aprendeu em ciências ao longo de seu estudo, pesquise e identifique no caderno o nome dos elementos que correspondem às características a seguir, né? E, para tanto, você pode, inclusive, né, consultar a tabela periódica, né, que aparece na figura 25 aí do capítulo 6 do livro, tá certo? Essa tabela, inclusive, nós vamos utilizar ao final ali para responder a última questão. Bom, ele pergunta então, né? Os dois metais mais preciosos utilizados em joias, né? Bom, aqueles mais, digamos, até certo ponto, né, abundantes e mais comumente utilizados em joias e que são metais preciosos são realmente ouro e prata, são os mais comuns, né? Poderia ficar alguma dúvida aí, porque afinal, enfim, platina, paládio, muitas vezes são utilizados também e são bem mais caros, né, até do que o ouro. Mas enfim, mas ouro e prata, por certo, são os dois metais preciosos aí mais comuns, né, rotineiramente utilizados em joalheria. Então, ouro e prata é a resposta com certeza, né? O metal líquido à temperatura ambiente é o mercúrio, né? No caso, eu estou utilizando os símbolos dos elementos, né? AU é ouro, né? Do latim aurum, né?
e prata é Ag, né? Do latim argentum, né? Assim como mercúrio é Hg, né? Do latim hydrargyrium, mas enfim, hydrargyrium. Enfim, os símbolos dos elementos, você pode consultar a tabela periódica, é claro, né? Mas enfim, letra B, o metal líquido a temperatura ambiente, mercúrio. Inclusive, lembrar que em toda a tabela periódica, apenas 2 elementos, né, são líquidos à temperatura ambiente. Claro, a temperatura ambiente, você está entendendo aí condições padrão, né? 25 graus Celsius e tal. Mas enfim, mercúrio e o bromo, né? Aí você tem alguns poucos gases, né? Os gases raros, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro também são gases, né? Enfim, e a esmagadora maioria dos elementos da tabela periódica são sólidos, né? Na temperatura ambiente. Mas enfim, você tem apenas 2 líquidos, né? 2 elementos que são líquidos nas condições ambiente, nas condições padrão, enfim, mercúrio e bromo, né? Mas a pergunta é qual metal, né? O bromo não é um metal, o bromo é um halogênio, né? Mas a pergunta então, metal líquido à temperatura ambiente é o mercúrio. O elemento que forma o carvão e o diamante é o carbono, né? Conforme nós sabemos. O elemento presente em maior quantidade no gás atmosférico é o nitrogênio, que está presente como moléculas de N2, né? 2 átomos de nitrogênio formando uma molécula. Mas ele pergunta aí qual o elemento, então nós estamos colocando apenas o símbolo do elemento, né? Então o elemento presente em maior quantidade no gás atmosférico, na atmosfera, é o nitrogênio, né? Cerca de 70, 71%, algo assim, da nossa atmosfera é composta por moléculas de nitrogênio, N2, né? Cerca de 20% mais ou menos por moléculas de oxigênio, né? O2, tá certo? Mas o nitrogênio, então, é o mais abundante. Letra D, então, nitrogênio. Na letra E, o elemento que forma o gás necessário para a nossa respiração é o oxigênio, né? Que está presente na nossa atmosfera sob forma de moléculas, né? O2, 2 átomos de oxigênio unidos, né? Formando uma molécula de oxigênio. Mas ele pede aí o elemento, então nós colocamos simplesmente o símbolo do elemento, o oxigênio, né? Letra F, o elemento que conduz bem a eletricidade e é usado em fios de instalações elétricas, né? É uma experiência doméstica nossa, inclusive, né? São fios de cobre, né? Cobre cujo símbolo é Cu, do latim cuprum, né? Então, muitos elementos aí, a origem do nome é do latim, né? E daí, então, as iniciais, né? O símbolo, né? Uma letra maiúscula apenas ou uma letra maiúscula e uma minúscula, né? Em alguns casos. Mas enfim, o nome do cobre também vem do símbolo, né, do elemento, vem do nome do elemento em latim. Bom, o metal leve e maleável usado em panelas, bom, de novo, né, da nossa própria experiência doméstica, sabemos que é o alumínio, né, muito utilizado também em latinhas de refrigerante, né, coisa do gênero. Bom, o metal presente nos ossos e nos dentes, cálcio, né, conforme nós sabemos, né, é importante consumir, né, leite, derivados do leite que são ricos em cálcio, né, e por aí vai. Então, fica respondida assim a questão 14. 15. Boa parte dos fertilizantes apresenta a sigla NPK. Pesquise o significado dessa sigla. É simplesmente o símbolo, né, para cada um dos elementos presentes ali no fertilizante que são necessários, né, para fertilizar o solo, enfim, promover aí o crescimento, né, saudável das plantas. Então, NPK é simplesmente N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio, né, os símbolos desses respectivos elementos. 16. A medida da quantidade relativa de urânio 235 e de chumbo 207 em uma rocha possibilita descobrir a idade da rocha. Explique por que esse cálculo é possível. Tá? Para responder essa pergunta, nós utilizamos uma ilustração, eu deixei para o slide seguinte, tá certo? 17. A explosão de uma bomba nuclear libera um isótopo radioativo do estrôncio de um número de massa 90, que pode ser incorporado aos ossos e causar doenças no ser humano. Essa incorporação ocorre porque o estrôncio 90 tem propriedades químicas semelhantes às de outro elemento presente naturalmente nos ossos. Qual é esse elemento? Justifique sua resposta. Bom, esse elemento é o cálcio, né? Eu tomei aqui uma fração, só o grupo 2 da tabela periódica, né? E o elemento aí, então, né, que o estrôncio termina substituindo, né, nos ossos, o estrôncio liberado, o estrôncio 90, né, o isótopo 90 do estrôncio liberado aí, né, numa explosão de uma bomba atômica, enfim, de uma bomba nuclear, termina substituindo o cálcio, né? Então, respondendo aqui diretamente a pergunta,
Essa incorporação ocorre porque o estrôncio 90 tem propriedades químicas semelhantes às de outro elemento presente naturalmente nos ossos. Qual elemento é esse? Cálcio. Justifique sua resposta, né? Bom, o elemento que está presente no cálcio e que é substituído pelo estrôncio, perdão, que está presente nos ossos, né? Que é substituído pelo estrôncio, é o cálcio, né? E por que isso acontece? Por que é o cálcio que é substituído, né? Porque, conforme podemos ver, o estrôncio pertence, né, ao mesmo grupo da tabela periódica que o cálcio, né, o grupo 2 da tabela periódica, os chamados metais alcalinos terrosos, né, e inclusive o estrôncio está logo abaixo do cálcio. Mas, enfim, pertence ao grupo do cálcio na tabela periódica. Né? Isso significa dizer que o estrôncio, assim como o cálcio, né, enfim, possui aí, cálcio e estrôncio, melhor dizendo, possuem mesmo número de elétrons na camada de valência. Né? Mesmo número de elétrons na última camada, e por isso, então, cálcio e estrôncio têm propriedades químicas semelhantes, e por isso, então, o estrôncio 90, liberado nas explosões aí das bombas nucleares, terminam por substituir o cálcio que está nos ossos, evidentemente gerando uma contaminação, né? Certamente indesejável. Né? 18. Descubra na tabela periódica, apresentado na figura 625 do livro, né, que a gente vai ver inclusive daqui a pouco a figura, o elemento cujo nome é uma homenagem ao principal criador dessa tabela, conforme nós sabemos, o elaborador da tabela periódica no formato que ela tem atualmente. Existiram várias proposições, né, com formatos, né, diferentes da tabela, mas enfim, com formas diferentes de apresentar os elementos na tabela, né, mas a forma que terminou vingando foi aquela proposta por Dmitry Mendeleev, né, um químico russo. Né, e o elemento que homenageia Mendeleev, então, é o elemento de número 101, né, chamado Mendelevio, né, elemento de número 101, tá certo? É que homenageia, né, o principal criador da tabela, que é o Dmitry Mendeleev. Então, a questão 16, né, que eu havia mencionado, voltemos a ela, que as figuras aqui vão ilustrar melhor. Né? A medida da quantidade relativa de urânio 235 e de chumbo 207 em uma rocha possibilita descobrir a idade da rocha. Explique por que esse cálculo é possível. Conforme nós verificamos aqui, eu destaquei o urânio 235, né? E aqui no final o chumbo 207. O decaimento radioativo, né, do urânio 235, né, passa aí, né, por várias etapas. Né? Você tem produção de rádio 223, polônio 219, chumbo 211, mas enfim, termina aí no chumbo 207. Né? Então, conhecendo o tempo que essa degradação, né, essa sequência de decaimento radioativo, né, leva para acontecer, e verificando quanto de urânio 235 e quanto de chumbo 207 você tem numa rocha, comparando os percentuais, você pode saber qual é a idade da rocha. Né? E essa figura, esse gráfico aqui do lado direito, né, mostra aí, né, o tempo de vida do urânio 235. Né? E aqui, na curva em vermelho, né, e na curva em verde, nós temos o chumbo. Né? À medida que a percentual de urânio diminui, né, urânio 235, o percentual de chumbo 207 vai aumentando. Né? E você tem aí, no caso, uma meia-vida, né, de 713 milhões de anos. O tempo de meia-vida é o tempo que, né, um determinado isótopo radioativo demora para, digamos, degradar-se. Né? Eu começo com uma massa X, para que essa massa X se reduza à metade, leva um certo tempo, e esse tempo é justamente o tempo de meia-vida. Né? Então, fato é que urânio 235 e chumbo 207 estão relacionados. Né? O chumbo 207 é a última etapa, digamos assim, né, do decaimento radioativo do urânio 235. Né? E é conhecido o tempo de vida de decaimento do urânio 235. Né? O tempo de meia-vida e decaimento do urânio 235, de forma tal que, numa determinada rocha, comparando os percentuais presentes nessa rocha de urânio 235 e de chumbo 207, você vai conseguir saber, enfim, estimar, né, com boa confiança e com boa confiabilidade, enfim, qual é a idade da rocha. Né? Aqui do lado esquerdo eu coloquei uma referência, né, um artigo intitulado Claire Patterson e o chumbo tetraetila, que foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Química em 2015, tá certo? Se você procurar aí no Google, você vai achar esse artigo. E o que acontece? O Claire Patterson
ele terminou estimando a idade da Terra, né, que atualmente estima-se em 4,5 bilhões de anos, algo do gênero, justamente monitorando, né, esse decaimento aí de urânio 235 para chumbo 207, sendo que na época alguns resultados que ele obteve no início eram anômalos. Você tinha muito mais chumbo do que deveria ter nos resultados, e ele terminou descobrindo que isso era por conta da contaminação de chumbo na atmosfera, porque o chumbo tetraetila era utilizado então como antidetonante na gasolina, tá certo? Mas enfim, o artigo aqui inclusive, enfim, toca nessa questão, né, do decaimento radioativo do urânio, terminando com chumbo aí, terminando com chumbo, né? Enfim, como isso pode ser utilizado para estimar a idade de rochas e foi utilizado para estimar a idade do próprio planeta Terra, tá certo? Bom, fiquemos então agora com o exercício 19, né? Indique no caderno apenas as afirmativas corretas, né? Nós já explicamos, né, porque que o autor pede para indicar no caderno, né? Mas enfim, se você quiser, se o livro é seu, né, você pode adquirir, né, é de sua propriedade, você pode, é claro, enfim, responder direto no próprio livro se quiser, tá certo? Mas vamos lá. Indique no caderno as afirmativas corretas, né? E você pode consultar a tabela periódica que está na figura 6.25, né, do livro, a figura 25 do capítulo 6. Então vamos lá. Letra A. O ar é uma mistura de gases, entre os quais está o nitrogênio, um gás nobre ou raro. Bom, sim, o ar é uma mistura de gases, entre os quais está o nitrogênio, inclusive, né, conforme já vimos, é o gás que está presente em maior quantidade, né, no ar aí, na nossa atmosfera. Contudo, o nitrogênio não é um gás nobre ou raro, né, conforme a afirmativa aqui coloca, né? Lembrar que os gases nobres ou raros, eles estão na última coluna, né, do lado direito, na tabela periódica, o grupo 18, né? O grupo ali dos gases raros começa justamente com o elemento hélio, né? Mas enfim, nitrogênio não é um gás raro. Então o começo da afirmativa está correto, mas o final está errado de forma tal que não, né? A afirmativa não está correta. Letra B. Metais geralmente são maleáveis e não conduzem corrente elétrica. Bom, os metais geralmente são maleáveis, né? Dúcteis, etc. E sim, são excelentes condutores de corrente elétrica. Então, afirmar que os metais geralmente são maleáveis é correto, mas afirmar que não conduzem corrente elétrica não é verdadeiro, né? É correto afirmar que são maleáveis, mas não que não conduzem corrente elétrica. Conforme nós sabemos, né? Os fios de eletricidade das nossas residências são, por exemplo, feitos com cobre, né? Justamente porque é um excelente condutor de corrente elétrica. Então, o final aí da afirmativa está incorreto, de forma tal que a letra B está incorreta. Letra C. A maioria dos elementos químicos é constituída de não metais. Não, né? Se você consultar a tabela periódica, né, você tem, enfim, na verdade, metais aí em boa parte da tabela, né? Mas, enfim, a maioria dos elementos químicos da tabela periódica não é, né? A classe dos não metais, né, não constitui a maioria dos elementos da tabela periódica. Na verdade, os metais aí são a maioria. Letra D. Os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Sim, né? Conforme nós sabemos, na tabela periódica, as colunas ali, né, verticais, que são 18, né, são os grupos, né? E as linhas horizontais, que são os períodos, são 7. Né? Então são 18 colunas, né, 18 grupos, famílias, né? Antigamente costumava chamar, né? Famílias, enfim, de elementos químicos, mas enfim, 12 grupos e 7 períodos. Enfim, os elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Sim, os elementos que estão num mesmo período da tabela, no mesmo período da tabela periódica têm o mesmo número de camadas eletrônicas preenchidas, né? É correto. Letra D, sim, verdadeiro. Letra E. Os metais geralmente são sólidos nas condições usuais de temperatura e pressão. Sim, a nossa própria experiência diária nos mostra isso, né? Para fundir os metais, normalmente você tem que fornecer muita energia, com exceção do galho, né? Mas enfim, aqui tem um baixo ponto de fusão, né? Você consegue, muitas vezes, colocando na palma da mão, né? Enfim, fundir o elemento. Você encontra vídeos aí interessantes, inclusive, no YouTube. Mas enfim, os metais geralmente são sólidos nas condições usuais de temperatura e pressão. É fato, né? Letra F. As linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos ou séries. Sim, é verdade, as linhas horizontais são os períodos, né?
e as linhas verticais são os grupos. Então, F também está correto. Letra G. Os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de número de massa. Não, né? Os elementos estão organizados na tabela periódica em ordem crescente de seus números atômicos. Na versão original, lá, elaborada por Mendeleev, né? Enfim, a constituição do núcleo do átomo ainda não era conhecida, etc. O próprio elétron não houvera ainda sido descoberto, né? Então falava-se ali, Mendeleev organizou os elementos por ordem crescente das suas massas, não do número de massa, né, que o conceito também não havia, mas enfim, das massas. Mas modernamente, então, os elementos estão organizados na tabela periódica por ordem crescente de seu número atômico, né? E a letra G afirma que seria em ordem crescente de número de massa, então está incorreta. Letra H. As colunas da tabela periódica são chamadas de famílias ou grupos. Sim, verdadeiro, né? Já comentamos. Letra I. Os elementos do mesmo período têm propriedades químicas semelhantes. Não, são os elementos que estão no mesmo grupo, né? Que têm propriedades químicas semelhantes porque possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, os elementos do mesmo período têm propriedades químicas semelhantes é uma afirmativa incorreta. Letra J. O hidrogênio pertence ao grupo dos metais alcalinos e tem propriedades químicas semelhantes às dos outros elementos desse grupo. Não, né? O hidrogênio não é um metal alcalino. Há até hoje alguma controvérsia com relação a isso. Quando você pega diferentes tabelas, né? Em diferentes livros, de diferentes fontes, né? Muitas vezes coloca-se ali o hidrogênio acima, né? Como se fosse o primeiro elemento do grupo 1, porque afinal ele só tem um elétron na camada de valência, assim como todos os outros elementos do grupo 1, ou às vezes coloca-se o hidrogênio no centro ali da tabela, separado dos outros elementos, na parte superior central, né? Para denotar que na verdade ele não se enquadra, digamos assim, em nenhum dos outros grupos. Mas a letra, então, J diz que o hidrogênio pertence ao grupo dos metais alcalinos. Não, porque afinal o hidrogênio não é um metal alcalino, né? E tem propriedades químicas semelhantes às dos outros elementos do grupo. Não, isso não é, digamos, né, como um todo, não é verdadeiro, né? E letra K, os metais situam-se no centro, no lado direito da tabela periódica. Não, ali do lado direito, né, você tem ali gases raros, tem os chamados elementos representativos, né, do grupo S, né? Gases raros e semimetais, etc. Os metais estão mais ali pelo centro, né, da tabela periódica e não no lado direito. Então a letra K também, a afirmação é incorreta. Prossigamos então aqui na nossa resolução. Letra L. Em geral, os não metais conduzem melhor o calor que os metais. Não, os metais são excelentes condutores de eletricidade e também excelentes condutores de calor, né? Os não metais, por certo, não conduzem o calor melhor que os metais. Então a afirmativa L da letra L, né, é falsa. M. Nas linhas horizontais, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. Perfeitamente. Na verdade, em toda a tabela periódica, né? Mas se você considera uma linha horizontal, um período em particular, sim, os elementos estão arrumados em ordem crescente, né, de número atômico. Um após o outro, né, os elementos estão agrupados em ordem crescente de número atômico na tabela periódica, mas enfim, eles vão ficando, né, aos poucos, um abaixo do outro, formando ali os grupos, né? Mas enfim, nas linhas horizontais, nos períodos, né, considerado o começo e o final do período, sim, os elementos estão arrumados em ordem crescente de número atômico. A afirmativa é verdadeira. Letra N. A organização da tabela periódica baseia-se no agrupamento dos elementos em famílias ou grupos, né, de acordo com as semelhanças em suas propriedades. É verdade, né? Os elementos que estão numa mesma família, na verdade, no mesmo grupo, né, é mais apropriado dizer, têm propriedades químicas e físicas semelhantes, né? E a letra O, por último, todos os metais são sólidos nas condições usuais de temperatura e pressão. Não, não é verdadeiro, que lá atrás nós vimos que inclusive o mercúrio, né, que é um metal por certo, né, é líquido, né, nas condições usuais de temperatura e pressão. O mercúrio junto com o bromo, né, são os únicos dois elementos líquidos nas condições padrão, né, as condições usuais de temperatura e pressão. As condições padrão, né, e, enfim, vamos chamar de condições usuais aquilo que foge também da temperatura padrão, né? 26 graus, 29 graus, mas enfim, as condições usuais lá, né? Não necessariamente nas condições padrão. Mas de toda sorte, afirmar que todos os metais são sólidos, não, porque o mercúrio é líquido, né? E mercúrio junto com o bromo são os dois únicos elementos, né,
que são líquidos, inclusive, nas condições padrão. Né? Mas o bromo é um halogênio, né? Ficando entre os metais, o mercúrio é o único. Mas então, existe um único que seja, né? Que é o mercúrio, metal, que não é sólido nas condições usuais de temperatura e pressão. Então, afirmar que todos são não corresponde à verdade. Né? Incorreta, portanto, afirmativa. 20. Um estudante afirmou que o corpo humano é formado principalmente por CHONPS. Descreva o que você acha que ele quis dizer com isso e você pode consultar a tabela periódica, né, da figura 625. Bom, quando o estudante afirma que o corpo humano é formado principalmente por, né, ele está simplesmente usando os principais elementos, ou os elementos que estão presentes, principais nesse sentido, né, os que estão presentes em maior quantidade, né, na constituição do nosso corpo, pela ordem aí do símbolo, né, carbono, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo, S de enxofre. Né? Lembrar que muitos elementos metálicos aí fazem parte, por exemplo, das enzimas, etc., são absolutamente fundamentais, né? Chamados elementos essenciais para a nossa sobrevivência, né? Para a saúde e integridade física e mental nossa. Mas, enfim, do ponto de vista de massa, né? De quantidade, enfim, esses elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, são os principais. Então, quando o estudante afirmou que o corpo humano é formado principalmente, né, desses, né, enfim, colocou essas letras nada mais são do que os símbolos, né, dos elementos que constituem, na sua maior parte, em massa, né, o corpo humano, tá certo? E por último, então, o exercício 21, que nos pede o seguinte: consultando a tabela periódica da figura 625, identifique no caderno, já explicamos por que no caderno, né, mas não necessariamente você tem que fazer no caderno, identifique os números dos grupos que correspondem a cada item, né? E um grupo pode corresponder a mais de um item, e um item pode servir a mais de um grupo. Mas, enfim, vamos usar a figura, justamente a tabela periódica que aparece no livro, né, para poder responder a questão no slide seguinte, tá certo? Aqui, então, a tabela periódica, né, a figura, no caso, essa tabela do próprio livro, né, a figura 625, a qual ele faz referência o tempo todo. Então, letra A, identifique os metais alcalino-terrosos, estão aqui no grupo 2, na tabela periódica. Os gases nobres, começando aqui com o hélio, né, estão aqui no grupo 18 da tabela periódica. Os halogênios, né, começando aqui com flúor, estão no grupo 17 da tabela periódica. Os calcogênios, começando aqui com o oxigênio, né, estão no grupo 16 da tabela periódica. Os metais alcalinos estão aqui no grupo 1 da tabela periódica. Né, e aquilo que a gente mencionou ainda há pouco, né, alguns autores colocam o hidrogênio aqui no grupo 1, mas isso não significa dizer que o hidrogênio é um metal alcalino. Foi colocado aqui porque todos os elementos do grupo 1 têm apenas um elétron na camada de valência, e como o hidrogênio possui apenas um elétron na camada de valência, muitas vezes ele é colocado aqui também. Em outras, ele é colocado na parte central aqui, né, separado dos outros elementos. Mas, enfim, os metais alcalinos, na letra E, é aqui o grupo 1 da tabela periódica, tá certo? O hidrogênio foi colocado aqui pela razão, melhor dizendo, que já comentamos, né? Mas o hidrogênio não é um metal alcalino, bem entendido, né? Os metais alcalinos são aqui a partir do lítio, né? E por fim, os elementos de transição, né, que estão aqui, vão do grupo, são todos os elementos que estão aqui do grupo 3 ao grupo 12 da tabela periódica, né? Enfim, no ensino médio isso vai ser melhor explorado, né? São elementos aqui que já preenchem, né, os subníveis D, né, e também F aí, da configuração eletrônica, né, considerada configuração eletrônica. Mas, enfim, os elementos de transição, para responder aqui bastante diretamente a pergunta, vão aqui do grupo 3, né, o grupo do escândio, até o grupo 12, o grupo do zinco, tá certo? Todo esse blocão aqui, né, são os elementos de transição, tá certo? Com isso, então, fica finalizada aí a nossa resolução. Muito obrigado e até o nosso próximo exercício.